Obrigado, Miriam. Muito boa tarde a todos. Não tenho procurar falar devagar, porque talvez passar a língua é. O sotaque pode dificultar um pouco, né? Mas a língua é a mesma. Mas às vezes a gente fala um pouco mais depressa a mesma língua e aí pode ficar mais difícil. Mas eu acho que não dá para entender e também, até porque eu venho muito ao Brasil, né? E eu estou aí há bastante tempo e estou também adaptado. Como a Miriam falou, a gente combinou essa palestra no âmbito dessa minha presença aqui como professor convidado na UERJ. Eu estive ligado à graduação e à pós, e essa temática que eu vou tratar aqui hoje foi uma temática que eu abordei um pouco na pós-graduação. Eu queria, obviamente, agradecer o tempo que eu tenho passado aqui, que ainda não terminou, ainda vou ficar mais um tempinho e hei de voltar. Mas queria agradecer isso, queria agradecer ao UERJ, queria agradecer ao grupo de pesquisa, queria agradecer particularmente a todas as pessoas, aos alunos, aos professores, quer da graduação, estão aqui alguns, quer da pós. Foi uma experiência bastante enriquecedora para mim. E fica essa porta sempre aberta, sempre que queiram interagir comigo, tenho os meus contatos, se não tiver podem para a Miriam, mas eles estão na página do grupo de pesquisa com o qual eu já colaboro no âmbito desse protocolo há mais tempo, né? Como a Miriam disse, eu sou sociólogo, né? E como todos nós temos sempre um certo viés nas análises que a gente faz. Eu, como sociólogo, eu tenho o meu, né? Então, eu estou sempre vendo um pouco, mesmo nestas questões do património, estou sempre vendo um pouco as relações de poder, né? Como é que, se a gente olhar para o património, a gente pode ver as relações de poder tal como elas estão se concretizando no mundo, porque eu hoje vou falar num plano mais global, mais amplo e não tanto num âmbito mais restrito, né? Então a gente sempre pode fazer isso, né? Eu hoje estou procurando ver, por exemplo, como é que os mesmos acordos que os países fazem entre eles em organizações como a Organização Mundial do Comércio, as mesmas alianças que são feitas aí, as mesmas alianças políticas, económicas que são feitas, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, os mesmos lobbies, os mesmos grupos de pressão, né, que permitem que um brasileiro chegue a liderar, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, o mesmo grupo de pressão que procura fazer com que o Brasil seja membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, esses grupos de pressão, eles existem do mesmo modo, com as mesmas alianças, com o mesmo sentido de alinhamento e de voto, né, quando é preciso votar, quando é preciso escolher. Quando a gente olha, por exemplo, a Assembleia Geral da Unesco, que vai dizer quem é e quem não é património mundial. E, portanto, queria só fazer esta apreciação inicial, esta observação inicial, de que o meu viés é esse, é um pouco político. Eu estou sempre vendo o poder em todo lado, às vezes vejo o poder onde ele não existe, mas aí vocês vão ter de me perdoar um pouco se não forem muito dessa área, mas essa é a minha área. Então a gente teve aqui eu primeiro tinha proposto uma palestra, depois falando com a Miriam a gente acabou por mudar um pouco. Alguns de vocês até já me terão ouvido falar em uma ou outra destas coisas. Algumas destas questões eu já até comecei por debatê-las aqui no Brasil, em várias universidades, não só aqui na UERJ, mas também noutras universidades.
Eu vou terminar, vou primeiro falar mais e depois eu vou mostrar 3 ou 4 exemplos, estão muitas imagens ali, mas depois eu passo as imagens rápidas, mas eu vou mostrar 3 ou 4 exemplos no fim, exemplos concretos, para discutir um pouco melhor então esse argumento que eu trago aqui, para discutir a produção global de património num contexto de reconfiguração de hegemonias a nível mundial, as mesmas hegemonias que estão se reconfigurando no campo económico, no campo comercial, elas estão também se reconfigurando no campo cultural e no campo do património especificamente. E se a gente fizer um voo muito rápido sobre a história do século XX, não de toda a história, mas do século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, nós podemos resumir a história dos processos de patrimonialização a algumas tendências mais pesadas, algumas tendências mais marcantes, e esse exercício, embora seja um exercício que eu vou aqui simplificar um pouco, ele é suficiente para eu procurar então desenvolver o meu argumento aqui. E essa história do património, esses processos de patrimonialização na segunda metade do século XX, eles ficam muito marcados pela monumentalização, é sobretudo a questão da monumentalização que marca muito a história dos processos patrimoniais depois da Segunda Guerra Mundial, e além da monumentalização, também um pouco a celebração dos patrimónios dos países que triunfaram, digamos assim, que levaram a cabo os processos de colonização, ou seja, que se afirmaram como colonizadores nesse sentido, né? A história do património na segunda metade do século XX fica muito marcada por isso, pela afirmação a nível mundial dos patrimónios dos países que se deram bem com os processos de colonização, ficando numa posição de colonizador durante algumas décadas ou durante alguns séculos. E uma outra tendência, uma terceira tendência, é a emergência por via do trabalho das agências internacionais, das agências multilaterais, sobretudo a Unesco, o Conselho da Europa, o ICOMOS, muitas dessas agências internacionais que criaram uma indústria que a gente pode chamar a indústria do património. O património, durante muito tempo, foi discutida, desde os anos 30 do século XX, no âmbito das conferências de Atenas, vinha sendo discutida muito a questão da relação entre turismo e património, e quando se chega aos anos 70, com a adoção da Carta do Turismo Patrimonial, essa relação, embora seja sempre uma relação tensa ao longo da história, ela fica resolvida com a ideia dominante de que turismo e património podem ser aliados, e o turismo deixa de ser visto como uma ameaça ao património, como muitas vezes tinha vindo sendo até aí, e isso transforma quer o turismo, quer o património, mas essas agências internacionais, embora não intencionalmente, o trabalho delas ele vai resultar nesse fato concreto. O património se torna uma indústria e essas agências internacionais ajudaram a isso. Aliás, eu faço um exercício com os meus alunos muitas vezes, que eu levo a revistas da Unesco, da própria Unesco, eu tapo o nome, não deixo eles verem o nome, e levo revistas da agência de viagem e eu peço para eles identificarem, para ver se eles sabem separar, e é difícil, é impossível, porque ninguém consegue fazer isso na perfeição, a não ser que tenha estudado muitas capas de revistas, porque elas são indistintas muitas vezes, Então esse exercício ele é interessante. Num texto que eu escrevi com
com a Miriam e que está publicado aqui num livro que saiu aqui na Eduerge. Eu olho muito para isso também nesse texto com a Miriam. Parte um pouco de uma ideia também, nesse texto há uma ideia que não está explorada, mas que parte um pouco dessa ideia, que esse património que triunfa no final do século XX, ele é filho das duas guerras mundiais. Não é? Num período muito curto de tempo, o mundo conheceu duas guerras mundiais, há gerações que atravessam as duas guerras mundiais, é um período de grande destruição, de grande sofrimento, e essas ocorrências, esse sofrimento, ele está na origem da consciência patrimonial. É esse sofrimento que leva o mundo, as nações, as agências, a reagir contra este risco de perda, de um momento para o outro, de algo que fazia parte, digamos assim, de uma cultura civilizacional. E daí que a ideia de monumento, a ameaça do monumento, né, que nem sempre foi respeitado, inclusive durante essas guerras, tenha dominado muito no início da segunda metade do século XX, essas políticas de patrimonialização. E então, com o aproximar do fim do século XX, para avançar rápido na história, as representações patrimoniais, pelo menos em aparência, né, elas estão muito menos circunscritas à monumentalidade. No final do século XX, né, quando a gente chega ao final do século XX, a ideia de monumentalidade, ela perdeu importância. Também a questão do nacionalismo e a questão das hegemonias parecem não ser tão importantes. Não é? Eu enfatizo um pouco isso, parecem, não é? Porque o meu argumento vai um pouco no sentido de mostrar o contrário, não é? De mostrar que sim, há transformações no campo patrimonial, o património não é mais hoje aquilo que era há 50 anos atrás, ele expressa outras coisas, mas há uma coisa que é comum, que é igual, é que o património, ele nos mostra o mundo como ele é, nos mostra os poderes hegemónicos que estão aparecendo hoje no mundo, eles são outros. E o património é uma expressão desses poderes hegemónicos e por isso ele é diferente. Esse é um pouco o argumento que eu gostaria de discutir aqui, mas sim, é verdade, o local, o comunitário, a natureza, as expressões das minorias, de todas as minorias, o intangível, são hoje características dominantes no património que a gente não via há 40 ou há 50 anos atrás, se a gente olhar para a própria evolução das categorias e das políticas patrimoniais. E porquê é que eu enfatizo esta questão de, em aparência, parece que é assim? Porque, muito provavelmente, num futuro próximo, a gente vai olhar para isto com outro argumento, não é? Só em aparência é que isto é muito diferente, e daí que eu procuro trazer um ou dois casos. Eu vou discutir aqui o caso, vou trazer também aqui falar um pouco da China, porque a China é hoje a grande potência económica, a grande potência inclusive política emergente a nível mundial, e a China tem políticas patrimoniais ao longo da história. Elas são pouco ou nada conhecidas no Ocidente, mas se a gente olhar para elas tal como elas estão acontecendo hoje, elas são interessantes para discutir este argumento. Concordem vocês mais ou menos com ele, mas a mim parece-me relevante, e por isso eu trago também aqui esse caso. Então, este património da transição de séculos, da passagem do século XX para o século XXI, é um património mais globalizado, ele é mais conhecido internacionalmente, é um património que está muito mais ligado às políticas locais, às políticas urbanas, e já não tão só dependente das políticas dos Estados nacionais, do Estado Nacional enquanto entidade, enquanto organismo. É também
Um património que está muito dominado pelas lógicas e pelas políticas empresariais, não é? A lógica de gestão, a lógica de produção e de gestão do património, ela cada vez mais obedece exatamente às mesmas normas da administração e da gestão empresarial. E isso me parece também relevante. Ela já não está tão ligada àquelas funções mais nobres de educação civilizacional. Continua sendo também isso, né? Mas o património já não tem só aquela função mais nobre de educação civilizacional, de formação das elites. Está muito ligada aos hábitos cotidianos, ao consumo, ao lazer, né? E muito ligado e muito dependente dessas lógicas. Então, se nós olharmos para a própria evolução das categorias patrimoniais ao longo da segunda metade do século XX, né, a Unesco, em 1972, fez a Convenção do Património Cultural e Natural, e essas categorias, elas foram suficientes a nível mundial para constituir um espólio cultural, monumental, patrimonial que expressava aquilo que seria o património, os símbolos identificadores de uma comunidade global, mas essas categorias de património cultural e natural, elas não foram dando conta, e aí nos anos 90 surge a paisagem cultural, o rio é paisagem cultural, depois surge o património imaterial, e essas novas categorias que vão aparecendo, elas me fazem um pouco lembrar o argumento que o Karl Marx tinha no Manifesto Comunista. Não? O Marx tinha no Manifesto Comunista a tese, que eu acho que é uma tese interessante para a gente questionar esta evolução do património e das políticas de produção do património, essa tese do Karl Marx de que tudo o que é sólido se desmancha no ar. A tese que o Karl Marx tinha no Manifesto Comunista. E no campo patrimonial, ao longo do século XX, o património conhece o quê? Conhece esses processos de dessacralização. Não é? Se o património, no final da Segunda Guerra Mundial, era muito mais sacralizado, e a monumentalidade, o reconhecimento da monumentalidade enquanto critério era o reconhecimento dessa sacralização, quando a gente chega no final do século XX, esse processo de dessacralização, de uma certa dessacralização, de uma certa banalização, eu vou trazer aqui um exemplo que se tornou global, que vocês conhecem, para mostrar precisamente isso, essa banalização do património, essa dessacralização, essa mercadorização, a progressiva entrada do património no campo mercantil, mercadológico, né? Ela se torna muito evidente. Mas esse postulado do Karl Marx, o postulado de que tudo o que é sólido se desmancha no ar, se a gente o aplicar ao campo da produção e da gestão do património, ele me parece sobretudo interessante para a gente olhar para a reconfiguração atual da economia e para a reconfiguração atual que está acontecendo no mundo em termos dos poderes hegemónicos, né? Vocês, não vou falar agora disso, né? Mas eu como português, a gente agora vive muito traumatizado pela presença do FMI, né? O FMI saiu da América Latina, chegou na Europa, né? Essa semana teve essa reunião dos BRIC aqui no Brasil, né? A constituição de um banco concorrente do FMI. Tudo isso são expressões, eu não vou agora falar disso, isso seria outra palestra, né? Mas tudo isso são expressões do modo como as hegemonias estão se recompondo no mundo, e elas estão se recompondo também no campo cultural, no campo patrimonial, né? A gente não pode pensar que é apenas económico, não é. Então, é interessante a gente olhar para este argumento do Marx também à luz dessa perspectiva. Eu sou um pouco
marxista nesse sentido, né? Acho que esse argumento do Marx ele continua sendo interessante, porque ao se desmanchar no ar hoje o património, ele se desmancha no ar de várias formas, né? Existem muitos processos no campo patrimonial que são processos que eu costumo chamar de radicalização da diferença, né? A gente encontra sempre uma maneira, localmente, quando a gente é profissional, antropólogo, sociólogo, qualquer área científica, o património está sendo radicalizado, né? As pequenas diferenças culturais, elas são sempre exacerbadas para ganharem valor no campo mercadológico. Então, esses processos de radicalização da diferença, esses fenómenos de escalada, né? Há uma escalada progressiva, né? Que existe muito no campo do consumo. Nesse sentido, então, o turismo, enquanto indústria, se alimenta muito disso, né? As coisas não podem ser apenas fascinantes, elas têm de ser mais qualquer coisa, têm de ter essa radicalização, têm de ter essa exacerbação para serem cativantes, né? Num campo concorrencial, mercadológico, e o património entrou de um modo muito significativo nesse campo para poder sobreviver e para poder se afirmar. Então eu gostaria de discutir aqui um pouco o que é esta cultura do imaterial, não é? A gente hoje fala do património imaterial, tem essas convenções do património imaterial, o Brasil adotou até antes da Unesco ter adotado, mas a gente também fala, a gente fala que a economia está cada vez mais imaterial, não é? Então, o que é um pouco, entretanto eu esqueci até disto, não é? Só para ir passando, o que é essa cultura do imaterial, essa cultura do imaterial que a gente está vivendo hoje em dia, quer no campo do património, quer no campo da economia, e o que é que ela representa, o que é que ela significa, um pouco também à luz desse argumento do próprio Karl Marx. Para mim, eu olho para essa cultura no campo do património, especificamente falando aqui agora do campo do património, essa cultura do imaterial, ela é, para mim, a condição fundamental, é algo que é necessário para a gente elevar o material, sobretudo aquele material que não é monumental, né? É aquilo que é necessário para elevar esse material à condição patrimonial, né? O património hoje tem de ter aquilo que vocês encontram na Convenção da Unesco do Património Imaterial, né? Ele tem de representar qualquer coisa que não seja apenas o seu valor monumental, o seu valor emblemático. Ele tem de ter esse suplemento de alma, tem de contar qualquer coisa, né? Tem de ter esse outro lado, que é o seu lado imaterial, que é uma narrativa exacerbada muitas vezes, porque se ele não tiver isso, né? Então o material, tudo aquilo que é material, por si só, vale pouco ou não vale nada, né? E isso no mundo do consumo, vocês entendem bem, né? Muitos dos produtos que são todos iguais, né? A Tommy Hilfiger, que é uma marca mundial conhecida, a Tommy tem 13 produtos que saem da fábrica exatamente iguais e depois são convertidos, é o mesmo produto, ele é convertido em 13 produtos diferentes com narrativas diferenciadas, com preços diferenciados, com segmentos de consumidores diferenciados, e ele tanto custa, numa escala de 1 a 100, tanto custa 10 como custa 90, mas é o mesmo produto. A narrativa imaterial, o investimento imaterial é que é muito diferenciado, né? Então, essa cultura do imaterial, ela é hoje para mim, na economia e na cultura, essa condição de sobrevivência e de afirmação do material. O material por si só, a gente pode dizer assim, mas alguns grandes monumentos terão sempre um valor por si próprios. Sim, isso é verdade, né? Mas o campo do património o campo do material no património não são só esses grandes monumentos que todo mundo
que todo mundo visita. Isso então, isso é muito evidente, por exemplo, na cultura do consumo, onde tudo também está cada vez mais dramatizado, né? Isso é também muito evidente como essas narrativas, elas apelam um pouco a uma memória recente, né? Isso é tanto verdade na China, quanto é no Brasil, quanto é nos países onde há uma característica muito evidente, que é uma taxa de urbanização muito forte, não é? O Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, muita gente saiu de zonas rurais para as cidades, não é? Perdeu essas referências mais rurais, mais ligadas à natureza e vive hoje em grandes cidades. As taxas de urbanização na Ásia do Sul são ainda mais elevadas, não é? Do que no Brasil. E então, por exemplo, no campo patrimonial, se a gente olhar um património como o património gastronómico, né? Hoje o património gastronómico, né? Ele se alimenta muito dessa ideia de que os produtos, né? Podem ser agrotóxicos, podem ser, mas têm o nome da granja, da avó, né? Dessas coisas que fazem parte, que permitem constituir uma narrativa, uma imaterialidade que confere uma alma àquele produto que pode até estar cheio de agrotóxicos, né? Mas cria esse valor e o material, sem esse valor, ele não existe. Então, na linguagem do Marx, a gente poderia dizer que é essa cultura do imaterial que consagra o fetiche da mercadoria, né? O fetiche da mercadoria, ele está nessa cultura, na cultura do imaterial, porque materialmente tudo seria muito igual, né? Tudo seria muito igual, muito parecido. Então, isso para dizer que é por isso um pouco que o imaterial está na moda, também no património, e é por isso que o imaterial é a base da potência dos poderes hegemónicos. A coisa mais imaterial que me parece que existe e que é mais hegemónica é o Google. Toda a gente conhece o Google. Eu posso falar do Google aqui, na China, em África, nos Estados Unidos. Né? Posso falar do Google, e o Google é a coisa mais simples. É uma caixinha. Né? Parece a coisa mais imaterial do mundo. E, no entanto, é uma máquina material poderosa, que tem por trás de si. O Google ficha toda a gente, todos os movimentos que vocês façam na internet. Eu já vou até mostrar uma imagem do Google para depois discutir, mas parece a coisa, apela só um pouco a essa um conhecimento que é global, todo mundo conhece o Google, parece a coisa mais imaterial, mas no fundo ele tem por si essa imaterialidade. Ela esconde o quê? Ela esconde uma materialidade pesada, que é uma materialidade que permite ao Google ser hegemónico. O Google tem uma hegemonia escondendo o seu lado material com toda a sua cultura imaterial. Isso me parece, um exemplo interessante no mundo como é aquele em que a gente vive, que é um mundo enquadrado pelo lucro, onde tudo se pode vender, onde tudo se pode comprar, onde tudo o que é sólido, de algum modo, é desmanchado. E então, mesmo nas ciências sociais, essa teoria, essa ideia da desmaterialização das relações sociais, ela está hoje muito na moda. Eu vejo isso um pouco ao contrário. As relações sociais, elas são mais materiais do que nunca, mas esse lado material, ele está cada vez mais sutil, está cada vez mais escondido. Né? E então a cultura do imaterial, desde a economia ao património, é um pouco isso. Para mim, ela é a ideologia da produção e da consagração dos poderes hegemónicos. Né? Vocês podem não concordar e a gente pode discutir isso a seguir, mas eu gostaria de deixar esse meu argumento bem claro. Né? Se a gente juntar a ideia de desmaterialização da economia e a cultura do imaterial, se a gente juntar essas duas ideias, elas se juntam as duas para
difundir essa tese da desmaterialização crescente das transações sociais. A questão que a gente tem de colocar é se isso não é, como eu dizia, uma ideologia, uma retórica que esconde os poderes hegemónicos. Ou seja, eu me pergunto mesmo até que ponto a gente não está hoje a enfrentar uma inédita e nunca alcançada materialização das relações sociais, sendo que essa materialização ela está cada vez mais escondida, cada vez mais invisível por essa cultura do imaterial. Essa cultura do imaterial ela tem um grande potencial de manipulação dos objetos, né? Se vocês olharem para muitos dos museus que hoje estão na moda, para muitos daqueles museus, eu não estou falando daqueles que continuam de porta aberta, mas que continuam a ser iguais há 10, 20 ou 30 anos. Quer os novos museus, quer museus que não são novos, mas que se reconfiguraram, essa reconfiguração, né, sem falar agora aqui de nenhum caso particular, eu vou falar disso daqui a uns dias, em Natal, mas esses museus, eles estão usando fatores materiais, sobretudo no encontro da ABA, em Natal. Esses novos museus, eles estão usando as tecnologias, sobretudo as tecnologias que têm toda uma carga muito material, né, que têm uma materialidade por trás, mas ao mesmo tempo escondendo essas tecnologias, né, nesses novos museus, muitas vezes tem muito museu que faz muitas coisas com as tecnologias, mas não mostra todo o processo, né? Ele esconde como que aquilo não seja, o lado material ele fica um pouco escondido, né? Um pouco para criar esse valor acrescido do material e porque permite esse potencial de manipulação, essa cultura do imaterial, ela torna as coisas mais plásticas, mais maleáveis, mais atualizáveis. E então isso significa que essa materialização das relações sociais, se ela não é mais intensa do que sempre foi, ela é mais sutil. Mas a gente tem de olhar para esse lado sutil para ver onde é que ela de algum modo está. E por isso é que as políticas de patrimonialização, muitas das vezes, elas não revelam por si mesmas o caráter político que as envolve. Por isso é que eu tenho uma leitura política, né? Quando eu olho hoje para o património na China, eu faço uma leitura política, não de olhar para o património naquele contexto, mas de olhar para as políticas patrimoniais chinesas no contexto global, nesse sentido, né? E é isso que eu vou procurar exemplificar daqui a pouco, né? Porquê? Porque o material está cada vez, como vocês sabem, mais miniaturizado. Ele existe, só que está muito miniaturizado, né? O meu celular hoje tem mais 6 milhões de funções e é 30 milhões de vezes mais pequenos do que os primeiros celulares. Tudo está muito mais miniaturizado, tudo é muito mais portátil, né? Tudo é muito mais fugaz, tudo assume formas diversas e então se o material tem essas características ele acaba sendo cada vez mais maleável, cada vez mais invisível, cada vez menos controlado. Então isso às vezes esconde um pouco, né? Quando a gente faz uma ação que nos parece a menos inofensiva possível, a gente deu muita informação, ou quase toda a informação, a esse todo lado dessa materialidade que fica sabendo onde a gente mora, né? Os dispositivos móveis, portáteis, se a gente não desligar, sabem exatamente a esquina da cidade onde a gente está, e é literalmente assim, não é? O localizador, né? Se eu não tiver o meu desligado, eu estou sempre desligando o meu, né? Porque ele até se liga sozinho, né? Tem essa coisa. Então, tudo parece imaterial, né? E a gente só se dá conta do peso da materialidade quando a gente está preenchendo um formulário qualquer e os nossos dados já aparecem todos automaticamente, mesmo que não seja o nosso aparelho material. A gente muda
de computador, muda de cidade, e está lá tudo. Então a gente aí se dá conta do peso dessa materialidade, não é? Ela está lá, ela sabe tudo de nós, né? Ela nos controla até ao mais ínfimo dos nossos pormenores, desde que a gente alguma vez se tenha descuidado, né? Mas tudo parece mais imaterial do que nunca, né? Tudo parece mais imaterial do que nunca. E então, a lógica da produção e de gestão do património, ela também está sendo comandada por essa lógica da cultura imaterial, porque no mundo em que tudo o que é sólido se desmancha no ar, como diria o Karl Marx, tudo precisa de ser destruído para voltar a ser construído, né? E hoje os museus que se reconfiguraram, o que eles fazem é isso, né? Eles destroem as suas coleções para as reconstruir de novo, né? Porque senão eles seriam sempre iguais e seriam como tantos museus que existem de porta aberta, mas que mais ninguém está indo lá. O que parece incrível é a gente olhar um pouco para os próprios processos patrimoniais que estão provocando essa transformação do património. Eu escolhi então 2 exemplos que vou depois mostrar aqui para mostrar exatamente isso, como é que o património está se reconfigurando nesse plano, ganhando uma plasticidade que ele nunca teve. O património hoje tem uma plasticidade, uma capacidade de ser transformado que ele nunca teve, e os chineses nos mostram bem isso, e isso é também muito visível nos museus. Então, se a gente olhar um pouco, esse não é o meu computador, eu estou sempre mexendo no botão errado, para o imaterial enquanto espírito do novo capitalismo, todos os discursos, todas as narrativas hegemónicas hoje nos falam da desmaterialização da economia e nos dizem que a saída para a crise, a saída para essa crise é a desmaterialização crescente da economia e das relações sociais, quer ao nível das empresas, quer ao nível das políticas públicas, incluindo a gestão do património. Eu não vou falar dos museus virtuais, Mira. Mas neste contexto, se a gente olhar para as lógicas de empresarialização de todas as formas de gestão, incluindo a pública, cada vez mais essas lógicas adotam uma linguagem hegemónica e comum, que é a lógica dos ativos imateriais. Vocês vão ler o relatório de qualquer grande empresa e a palavra ativos imateriais está lá. É a cultura da empresa, são as relações sociais únicas, é o modo como os empregados têm oportunidades, é a responsabilidade social, toda essa ideologia ela está lá. Esses ativos imateriais, se vocês os quiserem traduzir, eles estão na Convenção da Unesco do Património Imaterial. É exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, é a cultura, é o talento, é a criatividade dos indivíduos, são os saberes, são os costumes, as ideias, os sistemas de organização, é exatamente a mesma cultura do imaterial que faz um certo ethos identitário. Aquela empresa é única, o Google é único porque é a melhor empresa do mundo para trabalhar, entre outras coisas. O Google é o único. Quem trabalha para o Google sabe que o Google escraviza, o Google vos obriga a uma... É bom trabalhar lá, se ganha bem, as pessoas têm a sensação de estar a participar numa aventura que está mudando o mundo, mas elas vivem daquilo, vivem para aquilo. Eu não vou mostrar todas as imagens da materialidade do Google, mas as grandes fábricas do Google, onde estão concentradas os grandes refrigeradores, quem é dessa área, o Guilherme saberá, o Gabriel também, mas os servidores, eles se aquecerem muito, não podem, Então, onde o Google concentra todos os grandes servidores, tem um sistema
dois sistemas que, se um falhar, o outro ativa, de refrigeração. Então essas fábricas do Google, elas lançam nuvens de vapor, tal como as grandes indústrias poluidoras de há uns anos atrás lançavam, as grandes indústrias pesadas lançavam na atmosfera. O fumo é diferente, claro, mas o poder é o mesmo, né? O poder dominante dos tempos de hoje. E aí eu me lembro sempre, né? Isto dá um pouco, isto são algumas imagens do Google, não é? O Google tem sempre aquelas cores. Eu me lembro sempre daquele quadro do Magritte, né? Que isto não é um cachimbo, né? Que pinta o cachimbo e depois escreve por baixo isto não é um cachimbo. O Foucault escreveu um livro interessante sobre isso, precisamente. Então, relacionando aqui essas três coisas, o Google, o Foucault e o Magritte, esse quadro, né? A gente poderia dizer, bem, se a gente olha, isto que a gente vê aqui quando abre o computador e vê o Google, isto que está aqui não é o Google, né? Mas o Google é isso e muito mais, né? Isto é a traição das imagens do Magritte, né? O Google nos engana com essa imagem, tal como muitas outras imagens que se alimentam da imaterialidade também acabam nos enganando. No campo do património, para voltar um pouco ao campo do património, o que antes era um objeto de estudo do campo antropológico, do campo sociológico, é agora também cada vez mais campo do administrador, campo do publicitário, né? É campo desses profissionais também. E nesse contexto, as políticas públicas de gestão do património estão cada vez mais a arrastar o património do campo do vivido, né, do vivido pelas comunidades, para o campo do representado para a indústria turística, do representado para a indústria do consumo, para o campo do performativo. As coisas estão sendo cada vez mais performativas, cada vez mais encenadas, cada vez mais desmaterizadas. E, no meio disso, as comunidades que são supostamente detentoras dos bens são frequentemente colocadas numa lógica de externalidade, né? Simplificando e antecipando um pouco o argumento, né? Eu tenho uma forte crítica ao trabalho da Unesco, porque a Unesco ela sempre nos faz crer que transforma as coisas em património mundial porque foram as comunidades que quiseram. E então eu tenho essa tese que eu ainda preciso provar, de que se a gente perguntasse para todos os que são património mundial se eles queriam continuar sendo, que mais de metade iria dizer que não. Mais de metade das comunidades locais que são património mundial, né? Porque há muita expectativa nessa patrimonialização que depois não ocorre. E a outra questão é a própria ideia que a Unesco também se baseia muito da ideologia de participação, né? Tudo é muito participado, mas eu também vejo muito essa participação como a ideologia dos poderes que querem se afirmar e que querem ser dominantes, né? Se eu for um antropólogo, se eu for um sociólogo, se eu quiser criar o meu campo e consolidar o meu campo, eu tenho que ir junto da comunidade e inventar mecanismos de participação. Depois, se a comunidade participa muito ou pouco, não interessa. Eu vou dizer que ela participou de algum jeito, que ela está ali participando. E então, a participação, eu olho muito para ela hoje, já falei isso aqui em algum contexto, como a ideologia que é usada para que os poderes dominantes possam se tornar dominantes e hegemónicos, né? Ela é para consagrar a participação daqueles que já têm poder naquele campo, né? Participa quem já tem poder, né? A comunidade está quase sempre, na verdade, quase sempre ausente, e são menos as exceções do que a regularidade
desse comportamento. E é um pouco isso que a gente está, o ritual é cada vez mais um espetáculo e não um ritual em si mesmo, né? Ele fica circunscrito a um espaço onde é exibido, né? Muitas vezes tem o tempo dele e o tempo fora da época, isso com todo para o turista, para o consumo, e isso é cada vez mais evidente em todos os rituais de diferentes naturezas, as próprias manifestações vivas da cultura popular, para pegar numa expressão da Convenção da Unesco, estão cada vez mais convertidas em mercadoria e em fetiche, né? É isso que elas são muitas vezes. E obrigam cada vez mais a uma gestão profissional. Já não é a comunidade que se ocupa delas, né? Se for a comunidade que se ocupa delas, elas não conseguem alcançar esse valor mercadológico. E quando elas ganham valor mercadológico, aí a comunidade perde a mão, né? É uma gestão profissional, muitas vezes externa, que acaba tomando conta disso, e de que a própria Unesco também se alimenta dessa gestão profissional. Então, estes ativos imateriais que sustentam essa cultura do imaterial, eles não são apenas fonte de criação de riqueza na economia. Eles também percorrem hoje os estudos urbanos, os estudos patrimoniais, e a gente adota isso em várias formas conhecidas, né? A ideia de cidades criativas, né? A ideia de cidade criativa, ela hoje ela se alimenta de toda essa ideologia dos ativos imateriais, e procura dizer que esses ativos imateriais são recursos vitais das cidades que são criativas, e que se elas não forem criativas, elas morrem, né? E muitas vezes uma cidade, para ser criativa, ela tem de responder a uma agenda, que é uma agenda que deixa uma dívida muito pesada, né? E muitas cidades hoje estão enfrentando a longo prazo dívidas pesadas por terem querer sido criativas durante 3 ou 4 ou 5 anos, né? Então toda essa agenda é uma agenda também dos poderes hegemónicos. Isto para adiantar aqui um pouco e avançar um pouco para depois permitir alguma discussão, e entrando aqui nos casos concretos, gostaria então de falar aqui um pouco gostaria de falar aqui um pouco de alguns casos concretos. Ainda não era este. Vou falar de enfim, vou passar aqui só à frente. Caso concreto. Que acompanharam este caso, certo? Reconhecem este caso? Há aqui alguém que não reconhece este caso? Conhecem este caso, certo? Então, sem contar este caso ele se tornou mundialmente conhecido, e é um caso interessante porque ele nos mostra precisamente como é que numa pequena localidade em Espanha, né, havia uma pintura na igreja. A igreja estava sempre fechada, era uma desses povoados assim, já onde só existia gente idosa, as casas assim meio abandonadas, né? Então uma senhora já bastante idosa, de 81 anos, lhe doía muito o coração dela ver essa pintura, se degradando sem que ninguém fizesse nada por ela. Então ela resolveu que ela própria tinha de fazer alguma coisa. Então foi falar com o padre, e com a anuência do padre, ela já tinha feito algumas intervenções, ela fez uma intervenção e transformou aquela figura que está do vosso lado esquerdo na figura que está do lado direito, e que se tornou um fenómeno viral, não é? A figura que está do lado de lá
é uma cópia, ainda por cima mal feita, de um original do Guido Reni, né, que é o Eco Homo, né, que era uma imagem com valor artístico e patrimonial reconhecido do ponto de vista artístico, e então o pintor espanhol, o García Martínez, fez várias réplicas, das quais esta até era das piores. Deu para a família dele todo tinha várias réplicas, e então esta que era a aldeia onde ele ia passar as férias, um dia ele, para ensinar a pintura a um dos filhos, fez esta pintura dentro da igreja, e ela se tornou uma espécie de património daquela pequena comunidade, né? E é interessante a gente ver o que é o património, porque aquilo não tem valor artístico, não tem, nem sequer tem um valor, mas para aquela comunidade, digamos assim, né, aquilo era um elemento, eram as pessoas que iam de fora, que gostavam daquela aldeia, que reconheciam aquela aldeia como um lugar interessante para ir, e era o símbolo do reconhecimento que aquela pequena localidade tinha numa comunidade exterior, não é? E então era uma espécie de um património local. O que é interessante? O que é interessante não é tanto o lado viral do fenómeno, é o que veio a seguir. Eu isso já não sei se vocês conhecem também, e aí falaria um pouco mais. Este fenómeno se tornou viral, mas ele se tornou viral não só porque esta imagem foi para o Facebook, foi para o Google, foi para a internet, mas porque essa idosa, né, essa idosa que fez esta tentativa mal sucedida, né, o que é que isto acabou dando? Acabou dando que logo na sequência disto, em Portugal a gente tem muito esse problema, né? Tem muita gente que rouba azulejo antigo do século XVI, do século XVII. E depois vendem o azulejo, tem muito turista estrangeiro construindo casa em Portugal, reformado, que vai passar os últimos dias lá. Então eles compram isso no mercado sem saber que estão comprando material que foi roubado, e como querem dar um ar português à casa que estão construindo, botam azulejo. Mas aquele azulejo que era colocado com colas do século XVI e XVII, quando é colocado com aquelas colas químicas atuais, nunca mais descola, né? Então tem muito esse problema, ele já não pode ser descolado da casa, não pode ser devolvido à igreja de onde foi roubado, né? Então, aqui em Espanha, inicialmente fez-se uma petição, foi feita uma petição para se recuperar o original. Como é que se ia agora recuperar o original? E aí a família se envolveu, alguém da família ia dar uma cópia, quem é que ia pagar essa reconstituição? Seria possível que algum artista reputado conseguisse restituir o caráter original dessa figura que está aqui à direita? O que se passou nos dias seguintes foi uma coisa muito interessante. Com o fenómeno se tornou viral, começou a ir para a internet, duas agências turísticas japonesas desviaram o fluxo turístico para lá, e numa semana foram 5.000 japoneses, caíram naquela aldeia. A igreja, como qualquer igreja, gosta de dinheiro, não é qualquer uma. Vendo o potencial do fenómeno, passou a abrir a igreja, né, para mostrar esta que aqui está, até às 10 da noite, cobrando um euro de entrada. E aí a questão que se colocou na semana seguinte, apareceu uma petição concorrente, uma petição defendendo que o valor era este aqui, ou seja, uma petição. Essa petição desse aqui conseguiu na internet 80 vezes mais assinaturas do que a petição original, ou seja, a petição defendendo que não houvesse uma intervenção, porque esta era a obra com valor. O caso não acaba aqui, né? Porque o que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que as empresas locais, o vinho espanhol é bom, as empresas locais que produziam vinho ficaram usando a marca.
Então o vinho que era vendido a 1,98€, com este logo, o mesmo vinho passou a ser vendido a 12€ aos turistas, né? As primeiras 5.000 garrafas esgotaram em 2 dias, né? Esgotaram, não foram bebidas, mas foram vendidas, né? E é interessante porque o fenómeno, eu não trago, mas se vocês pesquisarem na internet vão encontrar, o fenómeno se tornou viral, então se tornou um pouco o valor, para além daquilo que era o seu valor inicial. Tudo mudou quando a Ryanair passou a fazer voos para o aeroporto mais próximo e não só estavam chegando os turistas japoneses, mas começaram chegando outros turistas. Aí, não se esqueçam da idosa, aquela que esteve na origem disto tudo, né? A idosa constituiu 2 advogados, né? E reivindicou o direito da obra. Isso é interessante, né? De quem é a obra? O que as pessoas estavam vendo era o que está deste lado, não é o outro. Então a obra é dela, a obra não é do pintor original, né? Então aí se colocava a questão da família, é sempre essa questão de quem é que é o património. É da comunidade local, é do turista, é das agências, é da Unesco, de quem é que é, né? Para quem é que a gente pergunta o que faz com ele, né? O que é o património? De quem é? Né? Essas questões, elas estão bem presentes aqui nesse caso, que é um caso, enfim, não vou adjetivar, mas é um caso. E elas estão bem presentes aí a partir do momento que há essa transformação. Então a idosa constitui 2 advogados, né, que reivindicam o direito da obra, então aquilo acabou-se resolvendo com a constituição de uma fundação, em que os lucros eram repartidos 50% para a igreja e 50% para a idosa, para a fundação, sendo que ela se comprometia a usar os fundos da fundação em benefício da comunidade local. É um pouco problemático porque a comunidade local ninguém mora mais lá, né? Mas isso foi um pouco o resultado que isso deu, né? Essas imagens se tornaram virais, isso seria uma Mona Lisa com uma intervenção da idosa, isso seria o grito do Munch se ela fizesse a intervenção. Essa eu não resisti a colocar aqui porque o Cristo Redentor não escapou. E como tinha muito turista, novos restaurantes abriram, né? Os restaurantes abriram e passaram até a fazer feijoada para crianças. Ora bem, isso é interessante, né? Agora, fora deste aspecto mais lúdico, enfim, mais carnavalesco, né? É interessante a gente olhar para esses fenómenos para a gente fazer um pouco essas perguntas, não? O que é o património, de quem é que é o património, né? E neste caso concreto, então eu voltaria aqui um pouco a esta ideia que eu queria discutir agora aqui, vou depois passar isto rápido, eu devo ter colocado isto fora do lugar, que é um pouco, agora para falar de outro caso, esta ideia de que a gente conheceu na história o processo de colonização, né? Sobretudo a colonização que antecedeu o século XX, a colonização pós-Segunda Guerra Mundial ela é diferente, é uma colonização já feita de outra forma e por outra potência que são os Estados Unidos, mas é exatamente também uma colonização, outra forma de colonização, mas se o campo do património fica durante muitos séculos, durante algumas décadas, pelo menos, marcada pelas forças dos poderes colonizadores, né? Eu digo muito isso, mas nunca esqueçam que os Estados Unidos, no final do século XX, vão ao Iraque e ficam com o espólio do Museu de Bagdá.
tal como Napoleão tinha feito séculos antes, Hitler tinha feito umas décadas antes, tal como os colonizadores europeus fizeram muitas vezes ao longo da história, né? A história não se repete, não é exatamente igual, mas os poderes hegemónicos eles são muito parecidos. A China é diferente, a cultura oriental em geral ela é diferente, mas é hoje um poder hegemónico, né? É hoje um poder hegemónico. E então o caso do Oriente e a emergência dos países orientais como poderes hegemónicos é interessante, né? Aliás, nesse texto que eu referi há pouco e que a gente deu para os alunos da pós-graduação, que a gente já falou um pouco na semana passada, o texto que a Miriam e eu escrevemos, a gente faz essa análise mostrando como é que o património da Convenção da Unesco de 72, o material e cultural, o cultural e natural é ocidental e o património imaterial ele é sobretudo mais oriental, né? São os países orientais que têm mais bens inscritos na lista, mas é interessante então a gente ver como é que esta cultura do imaterial também no campo do património ela é uma forma de constituição dos poderes hegemónicos. E é interessante a gente ver isto, como é que nesta mais do que nunca era da reprodutibilidade técnica, né? Agora as impressoras agora já fazem comida, né? As impressoras agora estão fazendo comida, que é uma coisa, né, que a gente nunca pensou ver na vida, não? Uma impressora fazendo comida, né? Mas nesta época em que, exagerando um pouco, né, tudo ou quase tudo se pode reproduzir, muitas das vezes aquilo que é o aspecto mais material das coisas, mais material do património, ele é facilmente copiável, né? Vejam que o modelo de desenvolvimento urbano, se ele dá resultado num lado, ele é facilmente copiado e importado para outro lugar, né? Vocês veem isso muito no sul do Brasil, com a tematização de vários lugares que são lugares turísticos, né? De Gramado, aqueles modelos, quando eles ganham sucesso, quando eles são bem sucedidos no mercado, eles são facilmente reproduzidos, copiados e exportados, né? E então o imaterial é o que dá, essa cultura, essa narrativa do imaterial é o que dá um pouco esse caráter único, esse caráter distintivo às coisas. E então essa cultura do imaterial, ela está hoje, é fundamental nas políticas patrimoniais. Há um livro interessante que eu li há pouco tempo, de uma autora chamada Bianca Bosker, que se chama Cópias Originais, né? Em que ela fala da China e do modo como os chineses estão hoje desenvolvendo as políticas urbanas e as políticas patrimoniais. Eu não vou falar muito disso aqui, né? Vou só restringir-me exclusivamente mais ao campo patrimonial, mas no campo da materialidade isso é hoje muito interessante, né? Porque, por exemplo, os chineses têm culturalmente têm um gosto pela cópia, né? Para não ir mais longe, né? Eu dou muitas vezes esse exemplo. A Apple, Macintosh, né? Descobriu há pouco tempo que na China havia uma loja que vendia produtos originais, que era em tudo igual à loja da Apple, só que não era uma loja Apple, a Apple não sabia que ela existia, né? Não fazia parte, mas tudo era copiado. Os chineses têm esse gosto pela cópia, é um gosto ancestral, né? Os chineses, ao longo da história, desde a primeira dinastia, quando eles conquistavam uma civilização qualquer, quando pelo poder da guerra, das armas, conquistavam alguém, eles não pilhavam, não roubavam o património, eles faziam uma cópia na China. Era um sinal de admiração, né? Um sinal de reconhecimento do povo colonizado. Ou seja, eles representavam simbolicamente o seu poder sobre os que tinham sido colonizados, fazendo uma cópia daquilo que essa cultura conquistada tinha de mais emblemático, de mais significativo.
Os programas mais vistos nas televisões na China não é o futebol nem é a novela. São aqueles concursos em que as pessoas vão lá para fazer uma cópia de uma coisa qualquer. E então tem lá o perito, o técnico que tem de identificar se aquilo é uma cópia ou se é um original. Né? E ganha quem fizer a cópia mais fiel. A cópia é uma coisa que está ancestralmente presente nas culturas orientais, muito particularmente na cultura chinesa, né? A Dilma vai à China tentar vender os Embraers e a China compra um e depois começa a fazer aviões iguais. Não são Embraers, né? Mas o negócio não dá, porque o chinês copia, né? E isso na cultura do chinês, né? Quando a gente vem com essa coisa dos direitos autorais que estavam aqui nestas duas imagens, de quem é isto? Né? De quem é o património agora? Né? De quem é? Isso é uma questão interessante, né? Porque é uma questão interessante hoje discutir, porque o património está globalizado, e se ele está globalizado, se ele é mundial, então ele é de todo o mundo, certo? Os chineses têm hoje várias disputas nos tribunais internacionais porque algumas cidades, para serem emblemáticas, para serem criativas, para serem globais, contrataram grandes arquitetos para fazerem grandes museus, grandes edifícios altos, né? Obra de arquiteto. A China viu o projeto e desenvolveu o projeto mais rápido, porque está com dinheiro e está com construção rápida, desenvolveu o projeto, a cópia mais rápida do que o original. A gente nunca viveu muito numa civilização em que a cópia fosse anterior ao original. Não é? A gente sempre pensou que a cópia vinha a seguir ao original. Né? Então essas coisas estão fazendo com que a gente passe a ver as coisas de outra maneira. Né? Hoje tem edifícios na China, né? Tem uma questão que está atualmente nos tribunais, porque o Dubai estava fazendo um edifício, o Dubai está construindo, né, uma monumentalidade grande para se representar no mundo, e quando o edifício ia a meio, os chineses eles se deram conta que os chineses tinham copiaram o projeto do arquiteto, que tinha sido apresentado publicamente, fizeram o edifício. Agora o Dubai não quer mais o edifício porque vai ficar com uma cópia. Não sei bem como a gente dizer isto, né? Mas entendem, né? O Dubai, que tinha o original, vai ficar com uma cópia. Então a China está com... É curioso, quando vocês discutem isso com os chineses, né? Os chineses dizem assim, sim, mas... Chinatowns há em todas as cidades do mundo que gostam de ser cidades, desde, né? Você vai aos Estados Unidos, qualquer cidade nos Estados Unidos copiou uma Chinatown. A gente alguma vez lá foi queixar-se por terem uma cópia, né? E isto é tão verdade se vocês estiverem falando com um político chinês quanto se estiverem falando com um académico chinês. A ideia de plágio, né, a ideia de fraude académica, de copiar o trabalho do outro, né, a Bíblia não sabe porque não lê chinês, mas eu também não sei, mas eu aposto, né, não aposto assim muito forte, mas aposto forte de que a Bíblia deve ter um livro dela copiado na China, assinado. Não, isso é mesmo assim, né? Eu tenho um arquiteto italiano da Universidade de Ferrara que se chama Romeo Farinella, para quem quiser pesquisar ou quem quiser contactá-lo. Ele descobriu que tinha 3 livros dele publicados em chinês, assinados lá por um académico de uma universidade, né? E isto é muito comum, né? Se vocês pesquisarem no Google China artigos da vossa autoria, vão aparecer umas coisas chinesas que vocês não sabem ler, mas que possivelmente são uma cópia do vosso livro, né? E isto é tão verdade no mundo da indústria, no mundo da economia, quanto no campo patrimonial. E a Bianca Bosker faz uma análise interessante, porque ela analisa esse movimento arquitetónico chinês atual, que se caracteriza, do ponto de vista dela, não é só uma questão da cópia, né? É uma questão que, acrescentando já aqui alguma análise minha, eu diria, né? Se a gente olhar ao longo da história, o que é irónico nos processos patrimoniais e que encontra alguma
transversabilidade em todos os processos patrimoniais, normalmente há sempre uma coisa que é comum, não é? A gente diz assim, olha, está aqui esse bem tem um valor patrimonial, e a gente fala para a comunidade, não é? Isso se faz parte da vossa identidade, isso representa aquilo que vocês são, aquilo que vocês foram ao longo da história, a vossa memória, né? Então aí se vira património. Quando é tombado, depois a gente vai dizer assim, olha, agora que todo mundo está olhando para isso, que os turistas estão chegando, vocês não podem fazer mais aquilo que faziam. Tem de se comportar de outro jeito, não pode cuspir no chão, não pode coçar na costa na parede, né? Então vocês têm de ser outra coisa, que agora isso é património, né? E estas intervenções, este modelo arquitetónico chinês, numa sociedade que está deixando muito rapidamente de ser rural para ser urbana, este modelo arquitetónico chinês, ele deve ser visto como uma intervenção na arquitetura e no património que está a ser usada para criar protótipos comportamentais. Comportamentos que o poder político chinês, que está construindo a sua hegemonia no mundo, quer vender, digamos assim, para os chineses que estão a aprender a viver na cidade. Estão sendo criados produtos patrimoniais onde as pessoas aprendem comportamentos novos, quase sempre copiados das culturas que estão a ser colonizadas pelos chineses, leia-se as europeias, né, porque lá está a China copiando aquilo que admira nas culturas que está colonizando, que está conquistando, e esses comportamentos eles são vendidos quer para os chineses que chegam à cidade e não sabem vender na cidade como modelos a serem copiados, como modelos a serem seguidos, mas também é o modo como o poder político chinês quer que a China seja vista no Ocidente, né? Esse lado da modernidade chinesa. O que é essa modernidade chinesa? E então isso é muito interessante a gente ver, olhar um pouco e ver então esta lógica de não de colonização, mas de colonização que está ocorrendo na China. Eu agora falaria um pouco, então, passando aqui, agora tinha aquela coisa fora do sítio, mas na internet vocês podem ir para a internet pesquisar que tem do Japão. O Japão durante muito tempo, e mesmo atualmente, e a China também tem muito isso, tem muito aqueles parques temáticos, né? Aquela coisa que copia coisas do outro lado, mas são miniaturizadas, são parques temáticos onde as pessoas vão, são cercados, pagam ingresso, né? Há muito isso na cultura oriental, quer no Japão, quer na China. Mas a China, desde há décadas que vem, replicando tudo aquilo que admira mais nas civilizações que ela está conquistando, digamos assim, né? Está colonizando. Isso é o original em baixo e a cópia em cima. Isto a de baixo é o original do Le Corbusier, uma pequena igreja que o Le Corbusier fez em cima, e em cima uma cópia chinesa, né, da mesma igreja, que tem um valor patrimonial, tem um valor histórico, e os chineses copiaram, a Fundação Le Corbusier fez um protesto. Isto é interessante porque o caso que eu vou contar a seguir teve outro resultado, e é interessante a gente pensar porque é que teve outro resultado. A Fundação Le Corbusier fez um protesto e então os chineses retiraram a função, que era também religiosa, embora não houvesse culto católico na China, digamos assim, e aquela igreja de cima continuou com a mesma arquitetura, com a mesma forma, mas virou um restaurante de churrasco, né? Mas não é mais uma igreja e, portanto, foi a forma que eles encontraram de reagir um pouco a esse protesto da Fundação Le Corbusier. Isto é uma cópia da ópera de Sydney, e isto é a casa do homem mais rico, da aldeia mais rica da China, né? Na China,
a China é um país com dois sistemas. Tem um sistema capitalista em várias cidades e depois tem um sistema, enfim, podem chamar comunista, não é comunista, mas no fundo há uma grande ligação do poder económico e do poder político, né? Eles não são... nas nossas culturas mais ocidentais, o poder económico e o poder político se ligam pela forma da corrupção, certo? Na China, eles não se ligam só pela forma da corrupção, eles são mais assumidos, né? Ou seja, o político local normalmente é alguém que se compromete a fazer crescer a economia local, né? Os chineses até há pouco tempo tinham essa meta, 10% ao ano. Se ele não conseguir os 10% ao ano, ele sai, né? Porque ele não é eleito, ele é nomeado, né? Nomeado por... Então, o que está acontecendo muito na China é a maior especulação imobiliária que alguma vez aconteceu no mundo, né? Cidades fantasmas, construções que são construídas monumentalmente e depois muitas vezes demolidas para alimentar uma ideia de poder económico que é falsa, né? A China vende uma ideia de crescimento, mas é uma ideia de crescimento que é exatamente a mesma ideia de crescimento que provocou a crise que o mundo está vivendo e que começou em 2008 com a crise do subprime nos Estados Unidos, ou seja, a crise do imobiliário, não é? A construção imobiliária, a especulação imobiliária, e a China está também atravessando esse fenómeno. E então, isto é, em torno de Xangai, que é uma cidade grande, com um sistema capitalista, se construíram 9 cidades temáticas com projeções, a maior dela para 100 mil habitantes e as mais pequenas para 15 mil habitantes. A ideia assumida pelo poder político chinês é a ideia de que seria preciso descongestionar Xangai porque a cidade é muito grande, tem muita gente, não está mais funcional. Mas todas estas cidades são cidades temáticas. Elas copiam cidades ocidentais e procuram fazer que as pessoas que nelas vivam ou as frequentam tenham modos de vida ocidentais, ou seja, não é apenas uma moldura patrimonial, é uma moldura patrimonial que procura formatar comportamentos cotidianos e é isso que muitas vezes está por trás desses poderes, né? Isto é Thamestown, a Thamestown chinesa, que é exatamente igual a uma cidade inglesa, com algumas diferenças, né? Por exemplo, isto aqui é um pub, né? Tem ali do Rock Point Inn, aqui do Cobgate Fish Bar, né? Então, vocês têm ali, né? A cópia chinesa, eles esqueceram-se de uma letra ali, não sei se vocês estão vendo ali, ó, o Cobgate, né? Aqui, depois na cópia, foi demais, na cópia, aqui, perde um B, perde janelas, né? Perde janelas, é uma cópia simplificada, né? Mas esse é também um daqueles casos que quando os donos do pub inglês se deram conta que existia um pub exatamente igual por dentro e por fora na China, eles também colocaram uma ação em tribunal por conta destas cópias que a China vem fazendo. A China se tornou atualmente no país que recebe mais turistas a nível mundial e também é já o país que envia mais turistas a nível mundial. Mesmo se a gente descontar na China, Macau, que é o paraíso do jogo e que recebe mais de 12 milhões de turistas por ano, ou seja, o dobro do que o Brasil recebe, né? E Macau é pequenino, né? Mas é o paraíso do jogo, e Hong Kong, né, que também recebe cerca de 20 milhões de turistas, mesmo descontando Macau e Hong Kong, a China é o país, a China continental é o país que recebe mais turistas a nível mundial e é o país que envia também já mais turistas a nível mundial. Mas a maior parte dos chineses
viaja dentro do país. A China também é um país grande, né? Não viaja para fora, né? Apesar, eles são muitos, viajam muito, né? Se vocês pensarem, né, as narrativas dos grandes monumentos, dos grandes lugares de peregrinação na Europa, por exemplo, tal como elas foram criadas para o turista de há 50 anos atrás, elas não estão funcionando mais. O chinês que vai à Europa não quer aquela narrativa, né? Ele não quer aquela narrativa, não quer aquela narrativa complicada, aquela narrativa demorada, né? Ele quer uma coisa folclorizada, uma coisa simples, né? E então o património a nível mundial, ele está se convertendo, está se dramatizando porque as forças hegemónicas como o turismo estão mudando. Os fluxos turísticos a nível mundial estão mudando. Os europeus estão viajando menos, né? Os asiáticos estão viajando mais, né? Tudo isso está mudando esse jogo de forças. E então, a própria China, né? Por exemplo, essa cidade, Tianstao, é uma cidade que é concessionada para as agências que fazem casamentos na China. O casamento é uma coisa importante na China e os chineses gostam de se casar do modo ocidental. Eles gostam de beber vinho francês, dirigir carro alemão, carro importado alemão, e gostam de se casar como os ocidentais. E Tianstao é a cidade onde eles podem ir se casar. Tem 10 agências que pagam uma cota para o poder local, para poderem tirar. Vocês não podem ir ali tirar fotografia, né? Só quem pode tirar fotografia são as agências que estão credenciadas, estão cadastradas. Essas agências pagam para o poder político, então as pessoas podem ir pagando, podem ir ali fazer o casamento e fazer um casamento à ocidental, né? Vocês reconhecem os edifícios atrás, são os familiares, né? São haussmannianos, são parisienses, né? E tudo aqui, desde as estátuas até o cenário, né? Isto é na Paris francesa, eu já vou falar dela, né? Isto é Amsterdã, na China. O canal é artificial, né? O canal é artificial, tudo é artificial, mas isto é Amsterdã chinesa, é uma cópia fiel, né? É uma cópia fiel. E é interessante, né? Porque vocês têm aqui, se eu vos perguntar aqui qual é a cópia está de um lado, as cópias estão de um lado e os originais estão do outro lado, né? Vocês já têm dificuldade em saber qual é a cópia e quais são os originais da estação de trens e do Tribunal Internacional de Haia, né? Entretanto, como o projeto imobiliário na China foi à falência porque foi preciso colocar de lado o cara que estava lá desenvolvendo porque ele estava se tornando perigoso, tudo foi demolido, né? A China faz e desfaz, é tão imaterial, tão volátil, né? Que a cópia já foi demolida, mas não foi por ser uma cópia, foi demolida porque foi uma maneira, né? É o que se fazia muitas vezes ao longo da história, né? Não bastava vocês, tinham de destruir o símbolo para destruir o poder, né? E a China também está fazendo isso em vários casos, né? Ainda a Amsterdã chinesa. Atenção que isto não são parques temáticos, são cidades onde vivem pessoas e não são miniaturas, né? A Manhattan chinesa, né? Com as suas torres gêmeas, que também já não existem, os originais. E a Paris chinesa, né? A Paris chinesa feita para 100 mil habitantes, né? 100 mil habitantes, com a sua Torre Eiffel lá ao fundo, né? Se não fosse muitas vezes a poluição, mas agora Paris também tem muita poluição, né? Mas todos os edifícios haussmannianos, tudo isso foi construído para simular Paris, né? O estilo de vida em Paris, os jardins, os lagos, as estátuas. É uma reprodução fiel. A torre é mais baixa, um pouquinho.
as cópias integrais do interior do Palácio de Versalhes, que é onde as classes com poder aquisitivo na China vão beber vinho francês, os apartamentos ali na Paris francesa, eles são alugados a 1.500 reais por mês, têm 300 metros quadrados, 1.500 reais por mês, mas o preço depende do estilo de vida, né? Se vocês quiserem um apartamento com vista para as vinhas de Montmartre, né? Porque eles plantaram vinhas, não produzem vinho, mas as vinhas estão lá, né? Aí é mais caro, porque é o estilo de vida francês, né? Então, 9 cidades temáticas em torno de Xangai, cada uma delas é um projeto patrimonial, mas imita também modos de vida, muitos concretos, que são os modos de vida das civilizações colonizadas. Então eles chegam normalmente em carros alemães e vão tomar vinho francês no Palácio de Versalhes, que são molduras patrimoniais. Depois há o outro lado, claro, né? Este caso foi interessante, só para falar dele muito rapidamente, porque a China convidou o embaixador da Áustria em Hong Kong a ir à inauguração de um evento na China. O embaixador da Áustria chegou e, quando ele chegou lá, se deparou com uma cópia exata, igualzinha, de uma cidade austríaca que é Património Mundial da Unesco, chamada Hallstatt, nos Alpes austríacos, né? Ele ficou assim meio perplexo, sem saber o que dizer, né? Porque os chineses estavam muito contentes de manifestarem a sua admiração. Isso assim, logo para um austríaco, né? Que é 3 quartos alemão, né? Para um austríaco, ver os chineses contentes por estarem a apresentar uma cópia de uma cidade austríaca que ainda por cima é património mundial e era a cidade mais emblemática nos Alpes austríacos, aquela que gera mais fluxos turísticos, né? É uma cidade com 1000 habitantes, mas que na época alta, quando há neve, tem milhares de pessoas, né? O embaixador lá ficou perplexo, né? Ele fez o relato para a Áustria, né? E aí os austríacos protestaram, né? Protestaram inclusive junto da Unesco, dizendo: poxa, a gente tem aqui uma cidade que é património mundial por ser única, e agora os chineses fazem uma cópia. A Unesco tem de proibir as cópias, né? Porque até hoje nunca ninguém tinha feito uma cópia exata de uma cidade, né? Eles devem estar copiando o Cristo e o Pão de Açúcar nesse momento, né? Nunca ninguém tinha feito, e então a Unesco ficou muito bem sem saber o que fazer, né? Porque vai proibir a China de fazer cópia, como é que vai proibir? Questões de direitos autorais. Claro, discurso chinês, se é mundial, é de todo o mundo. E então retirem a Chinatowns de todo lado, né? E então isso não tem solução, né? Isso é um lado curioso, mas não é o mais curioso, né? O que é mais curioso é que no primeiro ano da cópia recente, né? Mas logo no primeiro ano da cópia foram 50 chineses ver o original, foram à Áustria ver o original, né? Já tinham visto a cópia, têm poder aquisitivo, vão na Europa, vão ver o quê? Na Europa há muitos monumentos para ver. Mas os chineses não querem ir ao Louvre, não querem ir a Granada, eles querem ir ver a intervenção da idosa que fez aquela coisa e que não tem valor nenhum. A da idosa não tem, o Hallstatt tem valor. É isso que eles querem ver, né? E então, é interessante a gente ver como é que o poder local dessa cidade na Áustria mudou radicalmente quando, no segundo ano, foram milhares de chineses. Aí, quem ouvia o prefeito lá da cidade falando, já nem parecia mais o mesmo cara. Um ano depois, ele fazia o discurso dos chineses. Não, mas isso é uma admiração dos chineses, eles copiaram porque eles reconheceram que essa é a cidade europeia mais representativa. Estavam chegando milhares de chineses, trazendo dinheiro, trazendo... Né? Isso é interessante, né? Porque o património globalizado é um pouco isso, né? Ele é uma cópia original,
ele vale pelo valor artístico ou pelo valor comercial, né? Ele é de quem? Isso é também interessante quando a gente às vezes discutindo até com o pessoal dos museus, né? A gente fala assim, você tem aqui, porque é que você não bota o museu na internet? Não, porque se botar na internet nunca mais ninguém vai vir aqui. As experiências são um pouco diferentes, né? Quando as pessoas usam o museu virtual como cópia do museu real, isso normalmente até tem mostrado que as visitas aumentam, né? Então esses acontecimentos têm levado um pouco a essa mudança. Só para, isto já agora só Augstat, né? Na Áustria, e Guangdong na China, o lago é artificial, né? Não é um lago natural. Isto é a construção aqui à vossa direita, né? À vossa direita aqui deste lado, é a construção dos montes em Guangdong para eles ficarem parecidos com os Alpes austríacos. Vocês veem ali a construção dos montes, né? Isto é o original, isto é a cópia, né? Se vocês percorrerem a cidade, né, vocês vão toda ver que é exatamente uma cópia e procura ter os mesmos cafés, os mesmos, igualzinho, né? Mas à escala, não é uma miniatura, né? Tudo é igual, isso dá uma trabalheira manter todas essas coisas assim arranjadas, né? O lago, que é artificial. Isso foi a maquete. O chinês também gosta muito de tecnologia e de fotografia, mais do que japonês até. Vocês veem assim os montes lá ao fundo, ainda não foram bem acabados, ainda tem aquela estrutura ali para segurar. Mas é uma cópia igual. Essa eu já não vou. Desculpa, já não vou mostrar. Agora quero andar para trás, não estou andando para a frente. Essa eu já não vou falar aqui, tá? Eu não vou falar aqui para não alongar mais. Mas o que eu acho interessante, então, só para concluir aqui um pouco, é um pouco essa ideia que, se vocês virem, né, as taxas de ocupação nessas cidades chinesas, elas são muito baixas, né? Tem cidades tem um vídeo muito interessante no YouTube, que vocês encontram no YouTube, que é de um jornalista francês, que ele tenta chegar à Paris chinesa. Então ele vai caminhando e ele tem de caminhar pelo meio do lixo, pelo meio da lama, né? Para chegar lá, porque tudo é muito... Mas aquilo que ele depois vai mostrando, né, que a China está mostrando para o mundo, ele mostra que as lojas estão todas vazias, as casas, a maior parte não estão ocupadas, né? A cidade que tem uma taxa de ocupação mais elevada é a cidade que copia uma cidade alemã, a antiga. Tem 30% das casas ocupadas, todas as outras têm taxas de ocupação mais baixas, mais reduzidas, né? Mas tem a cidade espanhola, a cidade italiana, e tudo isso corresponde a uma imitação dos estilos de vida, dos estilos gastronómicos, né? Que a China está copiando do Ocidente, né? E então esse fenómeno resulta um pouco da especulação imobiliária, ou seja, isso é feito também para produzir crescimento económico, porque o crescimento económico, a China exporta muita coisa, mas o crescimento económico na China está acontecendo como aconteceu nas últimas décadas no Ocidente por conta da especulação imobiliária, né? E isso deve ser dito. Mas também por essa projeção imaginária, né? Há uma projeção imaginária neste desenvolvimento urbano chinês, nesta construção de réplicas patrimoniais, a partir da ideia daquilo que são os clichês, os estereótipos, os comportamentos estereotipados dos ocidentais. É uma forma da China afirmar a sua hegemonia, construir a sua hegemonia através da cópia, como sempre fez desde a primeira dinastia. Desde a primeira dinastia que os chineses fazem isso. Conquistam, copiam, né? E até hoje estão fazendo isso, né?
O que é interessante é também ver as reações que estão acontecendo no Ocidente, não é? Como é que as grandes agências de turismo e os grandes destinos do turismo ocidental estão se reconfigurando para essas mudanças. Esse é também um trabalho interessante. Só para concluir com esta ideia, o que é que a gente vê um pouco aqui na China? Mais uma vez, é o material, através da construção de uma materialidade, que é uma materialidade externa, importada, a tentar reconfigurar um imaterial. Que imaterial é esse? É aquela cultura que a China quer mostrar para o mundo. A China quer mostrar que é moderna. A China quer mostrar que também bebe vinho francês. A China quer mostrar que sabe jantar no Palácio de Versalhes, né? Se a gente exacerbar um pouco essa análise, né, toda esta materialidade, ela não existe só por conta dessa especulação imobiliária, só porque, né, porque há um cara louco que quer fazer uma réplica. Não, ela é programada, né, porque ela, o que procura desenvolver são protótipos comportamentais, são comportamentos que os chineses devem desenvolver e que o poder político chinês quer desenvolver para mostrar que a China não só é hegemónica, como é uma nação moderna, que merece ser admirada e que merece ser reconhecido, não só o seu poder económico, mas também o seu poder cultural. E eu, como uma coisa mais carioca que eu adotei foi o hábito de deixar de usar relógio. Não sei se eu falei 20 minutos ou 2 horas. Mas, Miriam, eu agora estaria então à disposição se alguém quiser comentar, fazer alguma colocação, alguma pergunta.